nome é Esturari, esse é o Palavras que Falam e não vamos falar de literatura hoje, mas é relacionado. Para quem não conhece o canal, convido você a conhecer porque a gente fala sobre literatura clássica, teoria literária, também sobre produção de literatura. E o vídeo de hoje é um vídeo que me veio a ideia quando eu estava assistindo um outro vídeo, né? O vídeo do Orochinho, em que ele tá ali reagindo sobre o conteúdo de Brain Rot. E é justamente sobre esse termo que eu quero falar no vídeo. Não é um react do vídeo do Orochinho, até porque ele não fala nada demais, né? E é um vídeo de comédia, então pouco importa. Mas o termo em si me fez pensar bastante no assunto e fez com que eu quisesse discutir isso aqui no canal, porque a gente tem uma solução que é relacionada com as coisas que eu falo aqui muito no canal, sim, por incrível que pareça. Bom, o que é esse termo Brain Rot? Tá? Pra quem nunca ouviu falar, primeiramente, a tradução literal dele seria apodrecimento do cérebro. Basicamente, o Brain Rot ele é uma condição em que o nosso cérebro vai se encontrar a partir do momento que ele recebe uma grande quantidade prolongada de estímulos fúteis e superficiais, mas que são gratificantes pra gente. O que seriam esses estímulos? O estímulo mais frequente que a gente tem hoje, mas não é o único, tá? Mas o mais frequente que a gente tem hoje é o que é oriundo das redes sociais. Primeiramente, você já deve ter reparado que todas as redes sociais são iguais. Você olha o Instagram, o TikTok, o Twitter, todas elas estão muito parecidas. Todas elas têm a mesma proposta, a proposta do feed infinito, né? Ou seja, o conteúdo infinito, aquilo nunca acaba. Você vai scrollando, scrollando, scrollando e aquilo nunca acaba. Então, você sempre vai estar recebendo informações infinitas, inúteis, mas que vão gerar para você um sentimento de gratificação, vão gerar a famosa dopamina. E o problema disso tudo é que vai gerar uma espécie de atrofia cognitiva, tá? Tem uma mulher, uma neurocientista, que disse lá no vídeo do Orochinho uma coisa que é muito impactante. Ela fala que é como se fosse um processo voluntário de demência quando você entra na condição de Brain Rot. Por que é um estado voluntário de demência? Por que acontece uma atrofiação cerebral, vamos dizer assim? Porque quando o seu cérebro é constantemente bombardeado com esses milhares de estímulos que você recebe, você vai dar sempre preferência para conteúdos que vão gerar prazer rápido e que vão ser, portanto, fáceis de consumir. O que vai fazer com que você tenha dificuldade de fazer tarefas mais complicadas e, inclusive, tenha o que todo mundo fala aí na internet, a tal da procrastinação intelectual. Você começa a procrastinar porque você sempre vai buscar a fazer coisas mais fáceis, como simplesmente scrollar aí o feed de qualquer rede social. Isso é muito curioso, né? Porque até pouco tempo atrás a gente era macaco que estava no meio do mato e do nada a gente tem um celular na mão que tem dopamina infinita, né? Então a dopamina ela surgiu como algo para ajudar a gente a fazer as coisas, né? Quando a gente faz uma atividade gratificante, a gente libera a dopamina, mas hoje a gente tem fontes de dopaminas muito fáceis, o que faz com que a gente não tenha mais vontade de realizar coisas que a gente fazia. Então, assim, é claro que o Brain Rot, ele sempre vai estar associado a essa exposição prolongada às redes sociais, que sempre vão gerar pra gente esse conteúdo gratificante, tá? Só que não é só as redes sociais. A gente diz que as redes sociais é o maior vilão, porque de fato ele é, tá? Ele é muito agressivo, é muito violento. Inclusive, o que o Instagram, o TikTok, o Twitter e o Kawaii faz foi uma coisa que o YouTube pensou, e que involuntariamente o YouTube pensou, mas no YouTube não era tão agressivo, porque o YouTube é uma plataforma de vídeos longos, né? Que é essa questão do feed infinito. Tanto que se você abre o Instagram, às vezes, e você já tinha deixado o Instagram aberto, ele mesmo vai atualizar a página pra você, porque ele quer ficar socando informação na tua cara. Ele não quer que você tenha a possibilidade de pensar. E claro que as outras redes sociais fazem isso. O TikTok, quando você tenta sair a primeira vez, ele roda outro vídeo para tentar te prender. Ou seja, essas mesmas plataformas, eles fazem coisas para continuar te prendendo nesse feed infinito. Mas não é só as redes sociais. Por exemplo, jogos de aposta, que é um grande elefante na sala que a gente já vai falar, mas também jogos eletrônicos, né? Jogos de celular, esses jogos gacha que tem muito aí, como Genshin Impact. Você tem esses jogos com Season Pass, Battle Pass, Pass de não sei o que. Jogos online, no geral, eles sempre tentam prender a pessoa, esses famosos live services. Inclusive, quem me conhece sabe que eu não gosto de jogar jogos online justamente por causa dessas mecânicas que fazem você ficar preso ali constantemente no jogo, porque senão você vai perder certa recompensa se você não continuar jogando, né? Normalmente eu gosto de jogar só jogo single player, jogo de história, jogo indie, jogo offline. Então, como eu disse, você tem alguns jogos de celular, jogos online no geral, mas também você tem os jogos de aposta, né? Que
infelizmente foi normalizado hoje no Brasil. Você tinha uma lei que protegia os brasileiros em relação a jogos de apostas, mas obviamente, como o Brasil é intancável, os caras mexeram na lei para ter uma abertura para rodar dinheiro, e hoje você tem aí um caso de que mais da metade dos brasileiros, que rolou numa pesquisa recente aí, já perderam dinheiro em apostas. Porque normalizou, todo mundo fala, né? Aposta quem quer a minha pica. É tipo se eu chegar com uma pedra de crack e colocar aqui no meio da sala e falar, ó, tem uma pedra de crack aqui, pode usar, mas eu não sou, usa quem quer. Mas tá aqui, mas usa quem quer. O link tá aqui, mas usa quem quer. Outro problema que a gente tem aí recente é a normalização da pornografia, né? Você tem aí as famosas do Job, que estão virando influencers, simplesmente, né? Tinha uma mulher que eu seguia, que ela era, não vou falar o nome dela, mas ela era comediante e do nada ela começou a só fazer vídeo mostrando o corpo dela, simplesmente, e do nada ela abriu um OnlyFans e eu falei, é isso aí. Mas enfim, a normalização da pornografia, eu sei que esse é até um assunto um pouco polêmico, mas eu não vou perder tempo discutindo, porque é científico. O uso excessivo de conteúdos pornográficos causa dependência, causa vício, portanto, e problemas cognitivos. Então, sim, as redes sociais é o maior causador, mas eu dei outros exemplos aqui pra mostrar que você tá cercado disso, sabe? E é constantemente. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes o cara fala, eu não sou viciado em rede social, quase não uso, mas é viciado em Fortnite e, já que ele pagou a desgraça lá do plano do jogo, ele tem que jogar X horas para conseguir X quantidade de experiência, porque senão ele vai perder ali a roupinha do jogo. Então você percebe que você tá nesse ciclo de dependência. Você tá no mesmo ciclo de dependência que a pessoa tá na rede social, que a pessoa que tá no jogo, que a pessoa que tá na aposta, que a pessoa que tá vendo pornografia. Essa sensação de dependência é gerada justamente pelo conteúdo fácil que você tem ali, pelo prazer fácil que você encontra muitas vezes nesses outros conteúdos. E isso sim é muito prejudicial, porque vai fazer com que você tenha dificuldade para realizar tarefas que exigem mais concentração, tarefas que exigem mais do seu cérebro, né? Eu cansei de ouvir nego vindo pra mim falar o seguinte, eu não gosto de ler porque eu não consigo me concentrar, eu não gosto de ler porque eu tenho déficit de atenção. Hoje, as pessoas, existe o TDAH, inclusive eu tenho, mas hoje as pessoas elas falam muito do que tem déficit de atenção e às vezes elas só desenvolveram. Por quê? Tá muito fácil você ter déficit de atenção hoje. É só tu usar o TikTok por 2 horas seguidas. Tu não vai conseguir se concentrar em nada. É lógico que você não consegue ler 2 páginas de um livro, porque você não consegue terminar um vídeo de 1 minuto e meio, porque você já tá pulando. Você é louco. Bom, explicando o que é o Brain Rot, a gente já pode sim começar a pensar em como isso prejudica um pouco a nossa linguagem, tá? Eu vou entrar ainda em literatura, obviamente, porque afinal o canal é disso, mas antes da literatura, vamos discutir uma questão linguística, né? E, de fato, o Brain Rot ele vai estar muito relacionado a esses problemas linguísticos. Primeiramente, uma das coisas que a gente tem que assumir é que a época em que a gente vive hoje é a época em que provavelmente as pessoas mais leem na história da humanidade inteira. A gente tem a maior taxa de alfabetizados e a gente tem a maior taxa de conteúdos gerados, obviamente, por causa das redes sociais. As pessoas leem legendas, leem stories, leem o que está escrito no vídeo, as pessoas leem as coisas. Mas essa leitura, associada, evidentemente, a esses conteúdos fúteis e superficiais, prejudicam sim a linguagem. Porque quando a pessoa está constantemente acostumada a tratar a linguagem de forma negligenciada, dentro de um conteúdo completamente superficial e fútil, ela vai começar a adquirir, evidentemente, dificuldade para entender textos que podem ser mais complexos e entender conceitos que são mais abstratos. Tu tá percebendo que é uma grande bola de neve, que a coisa vai descendo e ela vai aumentando o tamanho dela? Você tem dificuldade na hora de ler um texto, não só porque o texto é simplesmente difícil, mas porque você tá acostumado a ingerir conteúdos completamente fragmentados, né? Me siga para a parte 2. Você está acostumado a ler de forma superficial alguns conteúdos que você está consumindo. Você está acostumado a ganhar dopamina de uma maneira que é muito mais rápida. Significa que, obviamente, a leitura não vai te dar a dopamina que um vídeo no TikTok pode te gerar. E isso vai virando esse ciclo de dependência e esse ciclo de estupidez. Falando em estupidez ainda, uma das coisas que eu não falei é que hoje em dia é normal ser burro, né?
É legal ser burro. Vocês já viram aí esses desgraçados desses coach, inclusive os mini coach aí que virou moda? Vou saber quem foi a história. Não vai me ajudar em nada na minha vida. O ladrão vai entrar na minha casa e falar Aristóteles, eu vou. Entendeu? Estudando fórmula de Bhaskara, está estudando ali equação de segundo grau, porque, sei lá, o que isso vai me ajudar na minha vida? Até concordo com esse moleque, de fato. Saber o que é Aristóteles, pouco importa, né? Na hora que eu tô sendo assaltado. Mas também saber marketing digital não é uma coisa que vai me ajudar muito quando eu for assaltado. Não só isso, se ele tem orgulho da própria ignorância, o que eu posso fazer, né? Esses conteúdos que a gente estuda, escolares, e os conteúdos acadêmicos que a gente fala aqui no canal, não são conteúdos, de fato, utilitários, ou seja, eles não têm um fim. Claro, eu posso ler um livro para estudar, para aprender alguma coisa, né? Mas no fim a gente lê porque gosta. Não sei se eu falei isso no canal, eu falei numa aula, mas é a mesma coisa. Ler livro, pra gente que gosta de ler livro, é tipo jogar bola pra quem gosta de jogar bola. A pessoa que joga bola, ela vai estar exercitando uma par de coisa, né? Vai estar exercitando os membros inferiores, panturrilha, as coxas, a perna, né, no geral, vai estar ganhando resistência, vai estar ganhando agilidade, uma par de coisa. Mas a pessoa que está jogando bola, a única coisa que ela está pensando é enfiar aquela bola que está no pé dela no gol. É a mesma coisa que a gente aqui, enquanto leitores, né? Ai, ler livro aumenta o vocabulário. Se eu quisesse aumentar o vocabulário, eu li o dicionário. Ai, ler livro faz com que eu tenha relações melhores com as pessoas. Se eu quisesse ter relação melhor com as pessoas, eu ia para um psicólogo. Eu leio livro porque eu gosto, irmão. As pessoas leem livro porque sentem prazer lendo. E ponto, eu acho que isso entra justamente na grande solução que a gente tem pro tal do brain rot, que é uma coisa que me surpreendeu muito. Porque como vocês já perceberam, e é uma coisa que eu já falei muito isso no canal, eu não gosto de falar que a literatura é algo utilitário. Eu sou do time de que toda arte é inútil e é inútil mesmo. Claro, ela pode ter uma função pragmática, ou seja, ela pode gerar pra gente várias qualidades, vários benefícios, né? Como eu falei, você lê poesia, você pode aumentar o seu vocabulário, você pode lidar melhor com sentimentos e coisas assim, claro, mas quem lê não pensa nisso. Mas hoje, cara, isso é assustador que eu vou falar hoje, mas hoje a leitura virou um ato de saúde. Por quê? Enquanto o uso excessivo da internet, das redes sociais, desses jogos de aposta, da pornografia, de qualquer coisa, né? Enquanto o uso excessivo de todos esses estímulos vão causando atrofia cerebral, a leitura ele é um processo contrário. Enquanto o brain rot seria, portanto, um processo voluntário de demência, a leitura é simplesmente o contrário, é um processo voluntário de consciência. Por quê? A pessoa que para ler um livro, ela tem que se concentrar, ela tem que fazer uma meditação, trazer pensamentos em torno da mente dela, criar relações lógicas e conexivas dentro das frases. Eu não tô falando que todas as pessoas agora têm que ler Machado de Assis, não tô falando que todas as pessoas têm que ler clássicos, mas felizmente as pessoas precisam ler, e precisam ler coisas de verdade, porque isso é uma coisa de saúde mesmo. Porque a gente não pode ser ingênuo. Por exemplo, eu me considero um cara um pouco viciado, é sempre assim com quem é viciado, né? Mas eu me considero um usuário um pouco exagerado do Instagram, por exemplo. É uma rede social que eu utilizo bastante. Mas uma forma de eu reabilitar o meu cérebro constantemente é estar frequentemente próximo da literatura, porque isso faz com que o meu cérebro se reabilite, né? Então eu tenho ali as minhas doses de memes maluco, de videogame, de qualquer coisa, mas também eu tô dentro de um processo intelectual, o que é muito louco, porque historicamente a leitura ela sempre foi associada ou a puro entretenimento, ou a apreciação artística e cultural, né? Ou para estudo. Mas hoje não, é uma coisa de saúde mesmo, não tem outra solução. Porque, querendo ou não, é a literatura que vai dar pra gente essa preservação da nossa capacidade humana de pensar. Porque tudo que a leitura faz, quando você começa a estudar a leitura, esses processos linguísticos, é exatamente o contrário do efeito nocivo do brain rot. Repara que, quando a gente lê, a gente vai estar engajado em algumas funções cognitivas que são contrárias ao brain rot. Por exemplo, processo de memória. Afinal, qual foram os últimos 5 vídeos curtos que você assistiu? Você lembra de todos os últimos 5 vídeos curtos que você assistiu? Imagino que não, até porque nem eu lembro. Então ele ajuda na memória, ele ajuda no raciocínio lógico, na imaginação, na concentração, até porque hoje todo mundo tem déficit de atenção, mas às vezes é porque você só é louco em rede social. Que são todas funções do nosso cérebro que são completamente enfraquecidas pelo processo
pela condição de brain rot, ou seja, pela utilização excessiva das redes sociais. Percebe que enquanto a gente segue um argumento complexo, por exemplo, uma narrativa, isso faz com que a gente proteja nosso cérebro em um ambiente mais devagar, né? E até consiga, inclusive, restaurar essas capacidades cognitivas que a gente foi perdendo com a utilização excessiva das redes sociais, dos jogos e coisas assim do tipo. Sim, existem infinitos estudos que falam sobre os benefícios da leitura para questões de estresse, os benefícios da leitura para a questão de ansiedade, os benefícios da leitura para a questão de depressão, os benefícios da leitura para a questão de empatia. Claro que a leitura não vai substituir uma terapia que você deva fazer, mas pode auxiliar você ter ali um pensamento, entender o lado de outras pessoas que você talvez nunca se colocaria, né? Ou seja, a literatura está ajudando ali para várias coisas que vão contra a superficialidade e a questão imediata. Só para finalizar esse vídeo, uma das coisas que eu queria dizer é: não tem como fugir da internet. A gente vive nesse mundo digital, inclusive as crianças hoje estão... Já pararam pra pensar que tem crianças hoje que nascem em um ambiente em que as redes sociais têm essa influência na sociedade? Quer dizer, se a gente parar pra pensar, se um moleque hoje de 13, 14 anos não tiver uma rede social, às vezes ele vai estar excluído dentro de um grupo, porque ele não vai estar acompanhando as notícias do momento, ele não vai estar acompanhando os influencers do momento, ele não vai estar acompanhando os memes do momento, ele não vai conseguir se integrar socialmente com outras pessoas. Já pararam pra pensar que é essa a realidade que a gente vive hoje? Mas não só nas crianças, pensando na gente mesmo, de forma egoísta, a gente tem que entender que não tem como simplesmente a gente excluir as redes sociais. Claro, você pode fazer isso. Eu conheço pessoas que fizeram e se dão muito bem, né? Mas eu entendo que hoje é difícil. Hoje as pessoas trabalham pela internet, por exemplo. As pessoas produzem conteúdo na internet, as pessoas fazem amizades pela internet. A minha namorada eu conheci pela internet. Então a gente não pode se negar também a esses conteúdos, porque eles existem, né? Mas a gente tem que ter meios de se preservar. Então assim, eu não quero ser o chatão pra falar que você deve ou não deve fazer. Rede social, jogo, se você gosta do bagulho, vai, joga, não tem problema. Eu jogo videogame, jogo muito inclusive. Mas hoje a gente tem que ter esse cuidado com a nossa mente, né? E uma das formas de melhor resolver isso é a simples leitura. E a gente tá numa situação bastante crítica e dramática, a situação da leitura no Brasil, em que eu não sei se vocês viram, mas ano passado a gente teve a menor taxa de leitores no Brasil, né? E a menor taxa de livros lidos por esses leitores no Brasil. E aí você imagina, os caras já leem pouco, e aí quando lê bucha, né? Lê livro ruim, tá um pouco difícil. Mas na situação que a gente tá, ler qualquer coisa, infelizmente, já é melhor do que ler nada. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Segue no Instagram também, que lá eu faço monitoria. Ou seja, se você estiver escrevendo um livro e quiser que aí eu faça uma avaliação, a gente pode discutir valores lá. E é isso.